Paz para quem é de paz. Alegria para quem é de alegria. Amor para quem é de amor. E sorte para quem acredita nela. Está entrando no ar mais um episódio do nosso podcast Eu Sou do Reino. E é com alegria que nós, então, abrimos o nosso podcast. Com alegria nós levamos a mensagem do nosso Deus, as experiências, os testemunhos, muita coisa boa para toda essa gente que nos acompanha de casa. A você o nosso abraço, o nosso carinho, aos seus amigos, seus convidados, né? Porque você convidou para participar conosco, então a todos o nosso abraço. Você que curte, você que compartilha, um abraço com muito carinho. Obrigada mesmo aí pela companhia toda quinta-feira às 8 da noite com a gente aqui no nosso podcast, tá certo? Obrigada mesmo. Meu videomake, Ronald Marques Júnior, meu abraço, meu carinho. E agora eu cumprimento os meus convidados com alegria. Eu tenho comigo Fabrício Vieira, lá do São Benedito, da cidade de Santa Luzia, mais uma vez comigo. Pastor, seja bem-vindo. Suzana, paz e luz, é um prazer novamente estar com vocês aqui no podcast Eu Sou do Reino, né, novamente, em tão pouco tempo e muito esperançoso aí pela sexta-feira da paixão muito forte no Monte Manaim. Graças a Deus, vamos falar muito disso, pastor Fabrício, muito, porque tá chegando o dia. Pastora Luana Alves, o meu abraço, o meu carinho, bem-vinda mais uma vez aqui no nosso podcast, é um prazer te receber. Olá, Suzana, paz e luz para você, paz e luz para você que está nos assistindo nesse momento. É uma honra estar aqui novamente com todos vocês nesse podcast maravilhoso e vamos falar muito, né, sobre a Sexta-feira da Paixão. Vamos sim, vamos falar bastante, tá chegando o dia, muita gente ansiosa aí, esperando esse dia chegar só para ser curado e ser liberto, e graças a Deus por isso, né? Nosso Jesus é maravilhoso. Tenho também comigo ela, Sirlene Cristina, cantora, uma pastora maravilhosa também, bispa da Igreja Reino dos Céus. Bem-vinda, Sirlene. Obrigada, Suzana de Paiva, pelo convite. É uma alegria estar aqui de volta. Paz e luz a todos os companheiros que nos acompanham por esse podcast. E hoje nós vamos falar de milagres, né? Vamos falar de milagres. Cura. Verdade. E a operação do nosso Deus. Ele é maravilhoso. Ele é todo maravilhoso. Ele é maravilhoso. E você que nos acompanha, então curta e compartilhe, porque vai ajudar muita gente, muitas famílias, né? Que precisam de uma palavra, de uma direção, um direcionamento, na verdade, espiritual, né? Para poder chegar ao monte. Primeiro a pessoa chega ao santuário. Sim. Depois ela é direcionada ao Monte Manaim. E no monte ela não vai pedir nada. Não! No monte ela não vai pedir. No monte ela vai buscar. Você que nos acompanha, no monte você busca o que você pediu no santuário para o nosso Deus, tá certo? É muito importante ter essa consciência, porque isso é conscientização da fé, tá bom? Um abraço com carinho. Então vamos aí a nossa participação primeiro com o pastor Fabrício Vieira. Pastor, como está o andamento, como está o seu trabalho, a sua expectativa para a Sexta-feira da Paixão que está chegando aí? A Sexta-feira da Paixão já é um dia marcado no Reino dos Céus, né? Os irmãos já sabem que é um dia forte, que é um dia onde ele vai no monte, como a senhora acabou de falar, para buscar de Deus a resposta para a sua vida. Então o trabalho está sendo feito, muitos irmãos já estão preparados para estar indo ao monte, já estão aí cumprindo com seus compromissos, né, com Deus, né, com o voto, porque o irmão também ele tem que saber que ele tem que fazer a parte dele, não vai cair do céu nada de graça para ele, você tem que ir com a fé, subir ao monte e buscar a resposta de Deus. Então, o trabalho está sendo feito, muitos irmãos, jovens também, estão para ir no monte, né, para levar a cruz do sofrimento, e creio que a gente vai ter um trabalho maravilhoso e os irmãos vão voltar do monte com a resposta que eles vão buscar lá.
Verdade, o monte é para buscar, né, Isso. pastor Fabrício? É a busca. Buscar, né, porque Isso. pedir, pede no santuário. Busca no monte a resposta, a cura, a libertação. E é tão lindo, né, falar de jovem buscar, né, jovem vivendo a fé, jovem se posicionando para receber de Deus. É maravilhoso, né? Maravilhoso, jovens e crianças, né? Eu tenho no santuário a Júlia. Ela é uma mocinha, ela tem 7 anos e ela tem uma fé extraordinária. Que lindo! E ela virou pra mãe dele e mesmo? falou: mãe, eu preciso ir pro Monte Manaim levar a cruz de sofrimento. E ela recebeu a cruz para levar o sofrimento, transferir. A gente tem pontos de contato no santuário. Isso aí, né? verdade. Ponto de contato. Verdade, Muito disso, importante Sirlene. entender isso. É a materialização da fé. É verdade. É a forma da pessoa enxergar a fé pelos olhos naturais. Verdade. Uma coisa importantíssima, vou pegar esse gancho já para poder trazer essa palavra. A pessoa não vai, você que nos acompanha, você não vai ao santuário, o santuário não vai dar a você uma cruz. Não, é você que chega no santuário carregando a sua cruz. E você recebe uma cruz de madeira no santuário, pequenininha assim, uma cruz, para que você receba a oportunidade de levar o sofrimento materializado naquela cruz ao Monte Manaim, né? Isso mesmo. É importante demais essa transferência. Você falou a palavra, Sirlene, que é chave. É transferir o problema da pessoa, que é a doença, que é o vício, que é a vida sentimental, conjugal, o desemprego. Vida financeira. Vida financeira. Tudo desorganizada. Transferir toda aquela maldição para aquela cruz de madeira e aquela cruz representar então aquele sofrimento diante de Jesus lá dentro da gruta. É importante, né? É importante explicar isso entender aí. que tudo isso é bíblico. Nós temos uma estrutura no reino dos céus que tudo é firmado e pautado na palavra de Deus. E o ponto de contato era usado desde a época de Jesus. Jesus, quando curou aquele cego, ele cuspiu no chão e fez o barro. Materializou ali um ponto de contato. E aquele barro não curou o homem, mas trouxe ali uma força para puxar a fé daquele homem cego para fora, e através daquele barro que foi passado nos olhos daquele homem, ele foi curado. E assim hoje, pelos princípios de Jesus, nós temos a materialização da fé, o sofrimento. Uma pessoa que carrega uma doença, uma enfermidade, seja ela enfermidade física, seja ela emocional, seja ela financeira, porque uma pessoa que tem a vida financeira destruída, ela está doente financeiramente. A pessoa que o casamento dela não está estruturado, ela é doente sentimentalmente. A família dela é doente. Então a pessoa, através da cruz materializada, ela transfere o sofrimento. E é este sofrimento que estava até então no corpo da pessoa, na vida dela, na área dela, da vida dela, é transferido para a cruz e levado ao Monte Manaim, onde vai ser deixado dentro da gruta dos milagres. É tão lindo. Pode Dentro falar, desse pastor. contexto que a bispa Sirlene está falando, a própria palavra já nos instrui a fazer isso, né? Estava lendo aqui em Mateus 16, 24, diz, né? Jesus diz: aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e me segue. Então a cruz é o quê? O seu sofrimento, o seu problema, a sua luta, o que você está enfrentando na sua vida que você ainda não conseguiu vencer. Você tem que negar a si mesmo, entender que eu tenho que fazer algo para aquilo mudar, e se eu não fizer, não vai acontecer o que eu espero. Coisa maravilhosa é a fé, né? E ouvir uma pessoa que entende do mundo espiritual é lindo. É, no mínimo, lindo, porque é abençoador, né? E quando não, nós vemos essa fé ser materializada na vida do irmão, eu tô com uma situação lá no Santuário da Barão, eu tenho uma irmã lá que o médico diagnosticou ela com glaucoma e que ela ia para a mesa de cirurgia fazer essa cirurgia. Quando entrou o trabalho da Gruta dos Milagres, ela me procurou e falou: pastora, eu não vou para a mesa de cirurgia, eu vou usar a minha fé. Então eu falei para ela: então a senhora vai pegar a sua cruz. E ela só falou isso para você por quê? Porque ela aprendeu. Exatamente. Porque ela foi instruída, ela foi ensinada, ela aprendeu e falou para você: eu vou viver o que eu aprendi. Sim, olha que aí. coisa linda. E assim, o que me deixou mais impressionada foi a ousadia dela. Eu atendi ela, falei: olha, o sacrifício da senhora é esse. Fiz a transferência do sofrimento dela para aquela cruz.
Ela foi para casa. No outro dia ela me procurou de novo. Pastora, meu sacrifício não é esse. O Espírito tratou comigo. Eu vou dobrar o meu sacrifício porque eu vou descer do monte com a minha cura. Eu não vou precisar de ir para a mesa de cirurgia porque o Senhor dos Senhores, o médico dos médicos vai curar a minha vista, a minha visão. E eu falei para ela, maravilha, louvado seja Deus. É a sua fé. E Deus já está respondendo. Então, aqui você está pedindo a Ele. Lá você vai buscar o seu milagre e vai voltar para casa com Ele. Gente, é muito... É maravilhoso demais. E nós temos, nessa época, acompanhado muitos testemunhos. Porque é verdade, os testemunhos, eles são a prova real. A pessoa contando ali a viva voz do que aconteceu na vida dela. Tem no santuário a Maria Sônia. E ela tem um neto que ela é apaixonada por ele, mas ele tinha uma luta muito grande que era bronquite. Ele vivia no hospital, vivia internado. E ela vendo aquela situação, vendo o filho dela, a nora dela, o tempo todo no hospital, eles revezavam para socorrer e a criança já nasceu com essa enfermidade. E ela falou, não aceito mais ver meu neto assim. E ela veio buscar a orientação do profeta. É o exercício da fé. A importância do profeta na vida da pessoa. Olha que é muito importante também pontuar isso aqui para você que nos acompanha. O profeta é a direção de Deus pro irmão, né? O profeta é aquele que busca, né, ver, enxerga para falar para a pessoa, o seu problema é esse aqui. Isso aí. A responsabilidade também do profeta é muito grande. Né, Silene? Muito grande, de quem né? é profeta, Suzana, é fazer aquela pessoa, é despertar dentro daquela pessoa a fé que existe dentro dela e que muitas das vezes ela não sabe usar. Isso aí. Ela não tem aquela força, aquela sabedoria para usar. Então, quando ela encontra um profeta de Deus, uma profetisa de Deus, que puxa aquela fé para fora, nada segura aquela pessoa. Que coisa linda, é isso mesmo, né? E o segredo para a pessoa receber depois que o profeta falou é a obediência. Isso aí. Porque se a pessoa não obedecer também, quem está nos assistindo, não vai receber, porque tem que obedecer. A obediência vai trazer o resultado. E a desobediência vai gerar para a pessoa uma consequência ainda de não obedecer à voz do profeta. O profeta foi colocado ali para orientar aquele irmão, para dizer para ele, faça isso aqui, ó. É isso aqui que vai te dar o resultado que você precisa. Um dia desse, no Jornal do Reino, tinha uma matéria maravilhosa que dizia assim, a importância do profeta. O milagre está na boca do profeta. Isso mesmo, mas não bíblico, né? Mas não é que o homem é milagroso, não é nada disso, né? Nós somos só instrumentos. Só instrumento. O milagre está na boca do profeta. Por que é dito assim? É porque é o profeta que, quando tem compromisso com Deus, e essa equipe do apóstolo Adelino de Carvalho tem compromisso com Deus, são tementes, né? São orientados e tementes a Deus. Então, aquela fé daquele profeta faz com que aquele profeta veja o problema, a doença, a dificuldade, né, o diagnóstico, né, daquela situação e passe para o irmão e acompanhe o irmão. O que eu acho lindo na equipe é o acompanhamento. Acho lindo, porque o acolhimento é maravilhoso, né? Acolher a pessoa quando ela chega. Mas o acompanhamento também. É ainda mais Bispo importante. Silene, se não tiver o acompanhamento, a pessoa não tem força para ela continuar firme. Ela precisa que alguém a acompanhe. Aí está a vida de vocês. O ministério de vocês. Sim, verdade. Né? Como profeta de Deus, né? E sobre o testemunho, né, que eu estava contando, ela sabia que precisava fazer algo. Mas ela não sabia o que fazer. E aí entra o papel do profeta, que é direcionar. A própria palavra de Deus diz que Deus não revela nada sem antes revelar os seus profetas. Olha que coisa maravilhosa. E na boca do profeta estava a resposta. Ela foi orientada a levar a cruz de sofrimento que o neto dela estava carregando, a cruz da bronquite, da asma, que para quem tem um pouquinho de conhecimento médico sabe que para os médicos não tem cura, tem o tratamento paliativo, tem a bombinha, tem o medicamento, mas não tem cura. Mas para Deus não existe nada impossível. Verdade. E ela foi representando o neto dela, levou a roupa com muita fé, entrou dentro da Gruta dos Milagres, deixou lá a cruz com o nome dele, deixando lá o sofrimento da asma, da bronquite. E nunca mais ele teve nenhuma crise, nunca mais ele tomou nenhum medicamento, porque ele foi completamente curado pelo poder da fé dela e do sacrifício, que é o que gera que milagre. Maravilha, Deus é gente! Que maravilha! Olha, eu esperei você contar, Bispa, todo esse testemunho,
para dizer que eu ouvi esse testemunho no rádio. Eu ouvi. No programa do Lucas Efraim Carvalho Lino, mais jovem missionário do Brasil, né, que apresenta o programa na 94,1 em Belo Horizonte todo sábado. É um programa maravilhoso, né? E tem extensão pro Brasil todo, né? O Brasil todo. Pela TV Reino. Verdade. E pela Rede do Coração. Pela Rede do Coração. Isso aí. Verdade. Bem lembrado. Então, esse testemunho me marcou muito. Sim. Me marcou muito. Olha como é importante, né, a pessoa viver a fé, buscar no profeta a visão, porque o profeta vai buscar de Deus, vai receber e vai passar para a pessoa. Aí está a responsabilidade de vocês, né? Porque a pessoa chega e fala, esse profeta vai me ajudar, essa profetisa vai me ajudar. E aí vocês têm essa missão de buscar de Deus, né? E trazer para a pessoa, olha, o problema é esse, você precisa fazer assim, dar o direcionamento e acompanhar. Isso, aí o acompanhamento. Ver ali o milagre acontecer. O que impressiona, né? Suzana, é que tem muitas pessoas chegando no santuário sofrendo. Muitas pessoas que têm vindo, através dos nossos trabalhos de evangelização, chegam no santuário com sofrimento. E aí que é o momento da gente, como profeta, ajudar essa pessoa. Colocar essa pessoa no caminho que ela precisa caminhar para que Deus dê a resposta para ela. Esse é o pastor Fabrício, lá da cidade de Santa Luzia. Lá no São Benedito. Do bairro São Benedito, na cidade de Santa Luzia, Minas Gerais. O endereço do senhor qual é? É lá na Avenida Brasília, número 2395, próximo ao Supermercado BH, na principal ali da Avenida Brasília, no Santa Luzia ali. É importante dar também o WhatsApp no decorrer da palavra, porque eles já vão anotando. Meu WhatsApp é o 319-8359-8873. Por quê? Porque a pessoa que está acompanhando a gente tem um problema. Sofre uma situação adversa. Doença, vício, às vezes o filho é viciado, às vezes é o marido, às vezes é a esposa. Às vezes... Hoje eu ouvi uma reportagem de um casal que teve um fim trágico num casamento. E a pessoa que causou tudo aquilo não foi o marido, foi a esposa. Foi a esposa que causou a situação que eles viviam adversa. Então, às vezes, a pessoa pensa assim, é o marido. Não, tem a esposa também, que tem vício. Sim. Tem o filho que é viciado, que tá no mundo das drogas, ou do álcool, ou dos jogos, da tela, né? Às vezes a pessoa está viciada e aquela família toda sofre por causa daquela pessoa. Ele não sofre sozinho. Não sofre. Causa o sofrimento de toda uma família. Verdade. Quem mais sofre, na verdade, é a família. Porque, na verdade, a pessoa que sofre o problema, às vezes, nem tem consciência da gravidade, né? Isso aí, eu da gravidade. Uma situação lá no Santuário da Barão de uma criança de 8 anos. Ela se chama Giovana. E a mãe dela me procurou e falou assim, profetisa, Giovana reclama muito de muitas dores nos joelhos. Aí eu falei com ela assim, mas não tá normal essas dores nos joelhos da Giovana. Chamei essa mãe para o atendimento, chamei a Giovana. Primeiro eu conversei com a Giovana, depois eu conversei com a mãe. Quando eu conversei com a mãe, o Espírito me revelou ali que havia sido feito um trabalho pesado contra a vida da Giovana, aonde agulhas eram fincadas em um boneco que causava aquela dor. E a mãe tinha levado ela para fazer fisioterapia, em médicos, em vários especialistas, e nada resolvia o problema da Giovana. Por que não resolvia? Porque era espiritual. Então, tem situações de pessoas que estão nos assistindo agora, que ela está passando uma doença espiritual. E o médico, ele não vai resolver. Foi aonde eu falei com a mãe dela, você precisa pegar a cruz desse sofrimento e precisa quebrar essa demanda que foi levantada contra a vida da sua filha, para que esse sofrimento acabe de vez. E essa mãe virou para mim e falou assim, mas profetiza, eu me acho tão assim sem fé, eu tenho medo, eu não tenho força para isso. É aí que entra a força do profeta na palavra dele. Eu virei para ela e falei, olhei dentro dos olhos dela e falei, você tem mais força do que você imagina. Sim. A fé está dentro de você e você vai conseguir. Quando foi ontem, a mãe fechou o propósito da filha para ela fazer essa quebra dessa demanda, e falei para ela, pode ter certeza, você já vai descer o Monte Manaim com a sua filha curada, liberta desse mal. É tão importante isso, profetisa Luana, é tão importante.
Mas aí a senhora passou para ela a fé. Exatamente. O santuário é para isso. Exatamente. É para acolher. Inclusive, eu quero deixar aqui para você que nos acompanha, amanhã, sexta-feira, tem corrente forte de cura, de libertação, amanhã em todos os santuários Reino dos Céus no Brasil. É importante que você procure um santuário, procure um profeta, uma profetisa do santuário do apóstolo Adelino de Carvalho, porque a equipe dele, né, que nós temos apenas 3 da equipe, mas assim nós temos profetas, profetisas por todo o Brasil, para atender você que nos acompanha, que vai chegar amanhã ao santuário, vai iniciar sua corrente e vai ser encaminhado, acompanhado por uma profetisa, por um profeta de Deus. É muito importante. Amanhã, em todos os santuários Reino dos Céus no Brasil, a corrente forte de cura e de libertação. Bispo Sirlene, oi, pode falar. Suzana, você está falando do apóstolo. Daqui a pouquinho eu falo com a senhora. Da apóstola, a gente está aí vendo, né, no decorrer dos dias, né, nas redes sociais, nos nossos santuários, essa preparação que eles estão fazendo com a gente para levar este povo que está sofrendo ao monte também. Porque eles dão a direção para a gente. Verdade. E a gente está vendo a preparação da Gruta dos Milagres da Segunda Glória. Né, ali aquele tanto de muletas que já está na primeira, que já não tem mais lugar onde colocar, aparelhos ortopédicos de pessoas que foram ao monte, foram curadas, né, nas transmissões que foram nos trazidas, dizendo, né, cada muleta é uma história de uma pessoa que foi no monte, que recebeu o milagre pela fé e que voltou de lá curada. Eu ouvi um testemunho ontem de um irmão que foi no monte, ele deixou lá a muleta há anos atrás, mas só que no decorrer do tempo ele também saiu do santuário, perdeu a fé e voltou a usar a muleta. Então, quem vai também e leva... A fé precisa ser alimentada. Alimentada. Né? O que é conquistado pela fé é mantido. O irmão não pode perder a fé. Então, você também que está indo para o monte, vai levar a sua cruz, vai receber o seu milagre, mas vai permanecer também firme e forte no santuário. Porque é conquistado pela fé é o quê? Mantido pela fé. Mantido pela fé. E o essencial é a pessoa seguir à risca a orientação do profeta, mas o mais importante disso tudo é quando ela pisar no Monte Manaim, ela ir com a convicção que ela vai sair dali com o que ela deseja receber de Deus. Não adianta a pessoa chegar lá dispersa, aérea, não. Ela tem que ir concentrada e consciente que aquele problema, aquele sofrimento vai ficar lá dentro da Gruta dos Milagres. Ela não vai carregar mais aquele sofrimento. Ela tem que falar, não, eu estou indo lá buscar. Exatamente. Com a minha fé ativada, estou sendo acompanhada pela profetisa Luana, ou pela profetisa, né, Sirlene Cristina, ou pelo profeta Fabrício Vieira, né, que são os que estão comigo aqui, mas pelo profeta do santuário, que é o profeta, ou pela profetisa do santuário, que acompanha você que nos acompanha, ou que vai acompanhar você que vai pela primeira vez amanhã. Tá certo? É muito importante isso. Sirlene Cristina, eu ia perguntar para você, no momento em que o pastor Fabrício deu a palavra, o que acontece nas segundas apostólicas é exatamente esse encaminhamento, né? Isso mesmo. Aquela multidão que se vê em Belo Horizonte, na Pampulha, com o apóstolo Adelino de Carvalho, é um povo direcionado ao monte. Isso aí. A fé desse povo está sendo assim, é tipo assim, eu vou canalizar e ativar ela para que você vá buscar o seu milagre. É maravilhoso demais. É importante, porque nós valorizamos muito o testemunho. Porque o testemunho, ele é real, é a prova viva da manifestação do poder de Deus. E nas segundas apostólicas nós temos louvor, temos adoração, temos sempre uma palavra forte do apóstolo, da apóstola, mas tem muitos testemunhos. Verdade, e através do testemunho, a pessoa que ouve, ela se identifica. Tem uma irmã que me procurou ontem e falou comigo o seguinte: Bispa, eu ouvi o testemunho de uma mãe que está passando exatamente, que estava passando, porque a mãe contou que estava sofrendo e a libertação que o filho recebeu. E ela falou, e eu estou nessa situação, então eu já entendi que eu preciso fazer algo. E eu estou aqui para que a senhora me direcione. E a palavra de Deus diz no livro de Isaías 53, 4 e 5, que ele levou sobre si todas as nossas dores. Todas. Todas quer dizer tudo. Então, se tem uma pessoa que está nos acompanhando agora, que está sofrendo com uma dor,
com um diagnóstico médico que para o médico é impossível. Nós respeitamos muito os médicos. Verdade, que a palavra de Deus diz que ele é o médico dos médicos. Verdade. Então tem problema que é para o médico. Mas se a pessoa já fez exame, já tomou remédio, já tratou e não tem solução, é porque é para o médico dos médicos. É Deus. O próprio médico, né, chega um ponto que diz, né, agora é só Deus. E hoje, cada vez mais a gente tem visto isso. Cada vez mais profissionais da medicina se convertendo por ver a manifestação do poder de Deus, por enxergar os milagres acontecendo. Por ver a manifestação, e eles mesmos falam, até aqui eu faço, daqui pra lá é só um milagre. Se você, eu atendi uma irmã, eu chego a me arrepiar, que falou comigo, o médico falou comigo o seguinte: se você acredita em alguma coisa, se você acredita em Deus, vai buscar ele, porque daqui pra frente é só ele. E hoje essa mulher, ela tá curada. Olha que interessante. Ela teve vários tumores. E ela foi curada no Monte Manaim. A Hilda Dornelas, ela chegou no santuário com o corpo tomado de tumores. E ela entrou na Gruta dos Milagres, deixou lá a cruz e falou: Deus, eu vim buscar o meu milagre. E aqui é tão bom, é tão forte o reino dos céus, a igreja, que aqui pode dizer o nome, isso, né? Nós somos transparentes. Como o nosso apóstolo diz, não tem caixa preta, né? É tudo muito transparente. E a gente tem orgulho, porque quando a gente fala o nome da pessoa, a gente mostra que ela é uma pessoa real. Verdade. E tem o testemunho, depois pode procurar no canal do YouTube. Nossa, outra pessoa que ama falar, é uma pessoa real. Isso aí. É o Lucas Efraim Carvalho Lino. Ele diz assim, ó: agora vocês vão ouvir um testemunho de uma pessoa real. Isso. Mas por quê? Porque aquilo ali é uma pura verdade, né? Isso mesmo. Ele está expressando ali que aquilo ali é real, aconteceu. E uma coisa que nós profetas amamos é ouvir testemunho. Porque se o irmão contou o testemunho, o irmão recebeu o que ele veio buscar. Isso mesmo. É verdade. E através do nosso trabalho, orientado pela palavra do profeta, o irmão recebeu. Por isso que é importante, pastor Fabrício, ter a responsabilidade na hora da orientação. Porque você sabe que aquela pessoa que você atendeu, que você orientou, que você direcionou, ela vai voltar para contar o testemunho. Ela vai voltar. Ela vai voltar. Você sabe que ela vai voltar, né? Eu costumo dizer uma frase no meu santuário para os irmãos assim, ó: quem conta testemunho sempre tem testemunho para contar. Exatamente. Se o irmão recebeu, ele precisa contar, porque tem pessoas precisando ouvir aquele testemunho também, que estão passando por aquele mesmo problema. Né? É verdade. E a Hilda voltou do Monte Manaim, chegou em casa. O médico falou para ela: olha, você vai ter que fazer uma cirurgia porque não dá para expelir o tumor. Vai ter que abrir você e tirar. Ela, depois de ir pro Monte Manaim, ela voltou estourando de fé. Ela voltou para casa e ela sentiu muita dor abdominal. Ela foi ao banheiro e ela expeliu o tumor inteiro dentro do vaso sanitário. Ela entrou em desespero porque ela não sabia o que era, se era um órgão, se era um tumor. Tirou foto, o médico falou: recolhe agora e traz. Quando ela chegou lá, o médico falou: não sei em quem você crê. Não sei aonde você foi. Mas aqui está o tumor e você está completamente ela creu em Jesus. De todas as células cancerígenas. E ela falou: quem me curou foi o médico dos médicos. Aquele que ressuscitou e reina para sempre. Ele reina e é maravilhoso. E nós estamos numa expectativa muito grande. O clima espiritual do santuário mudou. A alegria no santuário mudou. Por quê? Porque o povo está em festa, porque sabe que aquilo que estava ali até o momento causando dor, angústia, sofrimento, vai ser deixado para trás. Verdade. Isso é fato. Sirlene, uma coisa tão interessante, já. O apóstolo Adelino de Carvalho, um dia desse, numa palestra, ele disse assim: o reino dos céus está em alegria. Mas essa alegria que ele disse é espiritual. Sim. Né? É aquela alegria forte. Isso. É aquela alegria da fé. É aquela alegria de saber: não, eu vou buscar o meu milagre. É muito real. Né? E tem pessoas... Isso vai contagiando. Muito. De um a um, né? A família, os amigos, os parentes, as pessoas, né? Por perto. Assim como a pessoa é contagiada, é cheia daquela unção, ela vai passando para as pessoas ao redor, né? Isso é muito real. É onde a igreja vai crescendo, é verdade. A apóstola recentemente lançou o livro A Ciência da Fé, que fala do processo do milagre. Maravilhoso livro. E os irmãos conseguem entender que quando eles precisam de um milagre, o sacrifício é primordial, é necessário. É o sacrifício que gera milagres. E Deus é tão maravilhoso que tem pessoas que, quando elas se posicionam, porque Deus conhece a nossa ação futura.
E tem pessoas que se comprometem, eu vou sacrificar, eu vou estar no Monte Manaim, e a pessoa já começa naquela preparação. E a resposta já vem. Ontem eu ouvi o testemunho do Davi, junto com a Chiquinha, né? Que a gente chama ela de Chiquinha, a pastora Sandra, contando de uma dor que ela estava sentindo no coração. E ela ficou 4 dias com aquela dor. E ela foi direcionada aí para o profeta. E na hora que ela se posicionou no mundo espiritual e falou com a profeta, eu vou obedecer. Eu vou para o Monte Manaim levar minha cruz de sofrimento. Ela se comprometeu no mundo espiritual. Foi feita a oração de transferência. E foi puxada aquela dor. Ela já tinha feito exame, ela contou que fez vários exames, tomografia, radiografia, tomou remédio de nada. E na mesma hora, a dor foi transferida. E agora ela vai para o Monte Manaim para quê? Para agradecer. Porque é o que o pastor Fabrício falou. Nós temos que ter a manutenção da fé. E Deus operou na vida dela porque Ele conhece a inteireza de coração dela. E sabe que ela vai estar lá para agradecer. Verdade. É muito importante e é muito grave isso no mundo espiritual. O mundo espiritual ele é real. E quando nós nos comprometemos diante de Deus, nós não temos espaço para recuar. A gente aprende uma frase com o apóstolo, é para frente e para cima. Nunca recuar. Verdade. E a pessoa que recua na fé, Deus não tem prazer nela. E ela perde tudo aquilo que ela conquistou. E é muito importante, né? A pessoa saber que o resultado do milagre dela depende justamente do que a senhora falou, do posicionamento da fé. O profeta, ele pode falar, revelar, orientar, mas se a pessoa ela não tomar uma posição diante de Deus, uma atitude de fé, ela não recebe. São 3 pontas, né? A responsabilidade de Deus, Sim. que a gente tem convicção total que Ele vai fazer. Com Deus não certeza. erra, Deus não mente, Ele não se engana. A Ele parte não do falha. profeta, que é direcionar E é do... diante do Espírito Santo de Deus. Nós direcionamos pelo Espírito. E a posição do irmão. Exatamente. Se o irmão falhar na posição dele, e o primeiro passo é dele, ele que precisa decidir, É ele que verdade. precisa exercer a fé dele, Deus está ali posicionado para abençoar. É O profeta ele que tá precisa posicionado pra buscar. ajudar. É. Ele precisa buscar. É ele que precisa E buscar, tem pessoas né? agora nos ouvindo que precisa tomar uma Verdade, decisão. Precisa verdade. tomar uma decisão de pôr o pé no caminho, de vir para o santuário procurar uma solução. Você já tentou no médico, você já tentou no juiz, no advogado, você já tentou de várias formas, mas as portas estão fechadas. E hoje o Espírito Santo de Deus está direcionando você a esses profetas de Deus para direcionar você a sua vitória. Então, daqui a pouco vai ter telefone, vai ter WhatsApp. Agora, vai ter agora. Eu estou no Santuário de Belo Horizonte, que fica na rua Varginha, número 215, no bairro Floresta, em Belo Horizonte. E o meu WhatsApp é 31-98379-4517. Em Belo Horizonte, em qualquer lugar do Brasil, eu cuido de pessoas de fora do Brasil, que Coisa aonde boa, né, não tem Cirlene? santuário. Claro que aonde tem santuário a gente direciona, porque a gente tem santuário por vários lugares do Brasil. Mas aonde não tem, nós continuamos cuidando, porque a nossa missão como profeta é cuidar. É isso que eu acho bonito na equipe. Por exemplo, eu vou pegar esse gancho seu, Cirlene, Sim. para dizer da profetisa Luana. Alguém se identifica com ela aqui no podcast. Sim. Se expressando, né, contando testemunho, a forma de falar, se identifica com ela. Liga para ela e ela direciona, né? Exatamente. Não, onde você está? Eu Isso estou aí. aqui na cidade tal, do estado tal, eu vou direcionar você para essa profetisa ou para esse profeta para te ajudar. O nosso compromisso é com a solução do problema do irmão. É isso É de aí, dar gente. assistência para a alma. Isso Inclusive, aconteceu isso semana passada. Uma pessoa me procurou ouvindo o programa de rádio que eu faço, mas essa pessoa não estava próxima ao meu santuário, estava próxima ao santuário do pastor Fabrício. Eu direcionei para ele essa pessoa, passei a situação, falei, cuida dessa pessoa E já aí. começou a fazer Olha a aí. corrente, já tá sendo É mesmo? dando Ai, toda que coisa assistência boa, pra né? ele. Que bom pra você, é um Ela me resultado. passou, realmente, o irmão me passou o que o irmão estava enfrentando e ainda falou, cuida dele porque tá mais próximo E eu de você. tive retorno, o irmão falou, profeta é forte, é maravilhoso. Eu falei, essa obra Que é forte, a gracinha, equipe é gente. forte. Nós temos um DNA apostólico. Apostólico, Nós temos nossa, Deus é mestre maravilhoso demais, nessa área né? de É cuidar, verdade, Nosso é prazer é de acolher. ajudar as Isso pessoas. mesmo. Depois Cuidar e gostar de ouvir o testemunho. Testemunho, É a coroação do nosso ministério. Verdade. É o testemunho É o do irmão. retorno. O apóstolo Adelino de Carvalho ama testemunho. Sim. Ama retorno. Por quê? Porque é gratificante, né? É gratificante. Saber que aquela pessoa
ela tinha um problema, ela estava sem vida, e ela chegou no profeta, na profetisa, e ela foi acolhida, orientada, acompanhada, e agora está contando o resultado. Sim. É maravilhoso demais. O processo do milagre, né? É o que está da ciência da fé. Ouvir a voz do profeta, obedecer, seguir em direção ao seu milagre e depois celebrar a vitória ao processo. Agora... Verdade. Antes de você falar, o endereço seu, ô profetisa, lá da Barão. Então, você que nos assiste nesse momento, eu, profetisa Lona Alves, me encontro ali no Santuário da Barão, que fica localizado na Avenida Barão Homem de Melo, 1919, próximo à UPA Oeste, no bairro Nova Granada, Belo Horizonte, Minas Gerais. Quero te dizer uma coisa, sozinho você não consegue nada. Se você está passando por uma luta, por um sofrimento, o momento é agora de você reagir. Sabe por quê? Sexta-feira da Paixão só existe uma no ano. Então é o dia dos grandes milagres de Deus. Então, ó, coloca o pé no caminho e venha sair desse sofrimento aí. Maravilhosa palavra. Você enfrenta uma doença. Você enfrenta um vício. Você enfrenta um problema familiar, conjugal. Você vai continuar carregando esse sofrimento? Para quê? Para quê, se você tem oportunidade de se ver livre dele? Você tem oportunidade de ser curado, de ser liberto, de ver aquela pessoa que você ama ser curada, ser liberta. Então está na hora de você, ouvindo esses profetas e profetisas de Deus, buscar nessa sexta-feira a palavra, a orientação, o acolhimento, o acompanhamento, que é muito importante. Nossa, e essa maravilhoso. Conquista só depende da pessoa. Só depende de você tomar a decisão de continuar carregando o sofrimento, porque Deus nos deu o livre-arbítrio. Se a pessoa quiser continuar carregando o sofrimento, é uma decisão dela. Mas se ela decidir deixar para trás o sofrimento, entregar o sofrimento dentro da gruta dos milagres, onde o milagre acontece. Jesus entrou com o corpo sem vida dentro da gruta. Sem vida. E carregando ali no corpo físico todas as dores, enfermidades, vícios, tudo que Deus poderia permitir que Jesus passasse, ele permitiu. Para que cada um de nós entendesse que o sofrimento que Jesus passou, nós também podemos passar. E ele passou tudo isso com o seu corpo físico. Verdade. Assim como nós, se fez homem como nós. Verdade. Para que entendêssemos que nós também podemos vencer tudo isso. E a pessoa pode escolher deixar para trás o sofrimento. A escolha é da pessoa. Deus nos deu esse livre-arbítrio. Maravilha, maravilhosa a sua palavra. Amém. Coisa interessante, né? Ter o livre-arbítrio. Deus dá, né? Escolha. E ninguém quer, gente, ninguém quer continuar sofrendo. Precisa de força, Isso, né? exatamente. Força. A pessoa não quer. Eu não acredito que alguém diga assim, eu quero continuar sofrendo. Não acredito nisso. Eu acredito que a pessoa não saiba o que fazer. Mas ao aprender, como está aprendendo aqui agora, certamente vai buscar a Deus. Amanhã tem corrente forte em todos os santuários Reino dos Céus do Brasil. Domingo tem Santa Ceia também, a partir das 7 horas da manhã, né? Tem 7, tem 10, tem 3 da tarde, tem 6 da tarde, em todos os santuários Reino dos Céus no Brasil. E segunda-feira tem segunda apostólica com o apóstolo Adelino de Carvalho e com a apóstola Daniela Carvalho, a apóstola Sol. É maravilhoso. O encaminhamento é dado. A pessoa agora, como diz a bispa Berenice Costa, vou usar um jargão dela. Põe o seu pé no caminho. Isso aí. Eu não sei falar como Berenice Costa fala, né? É verdade. Eu não tenho aquele impacto da Berenice Costa. vozeirão. Mas coloque o seu pé no caminho e vá buscar. Essa é a decisão, porque a pessoa falar que ela não aceita mais o sofrimento e não tomar uma atitude, só o que ela fala não resolve. Verdade. O apóstolo ensina, fé é o quê? Fazer. Então fazer é o quê? Pôr o pé no caminho. Fazer. E buscar a sua vitória. E tá chegando a reta final, o irmão tem que entender também que o dia tá chegando, sexta-feira da Paixão, e ele tá tendo essa oportunidade agora. Agora. É uma Só vez tem no isso, ano. Agora que É só uma vez no ano, tá chegando o dia. Se não for agora, só ano que vem.
E será que essa pessoa vai aguentar esse sofrimento até ano que vem? E pra que aguentar um ano? Não precisa. Né? E pra que aguentar mais um ano? Não precisa. Não foi por acaso que esse irmão hoje está assistindo a gente aqui. Não é por acaso. Então é se revoltar, Suzana. Verdade. A pessoa que nos assiste nesse momento é se revoltar contra a situação que ela está vivendo, o momento que ela está ali, e não aceitar. Como você falou, as pessoas às vezes falam assim, mas eu não tenho força. Tem sim. A força está dentro de você. A partir do momento que você fala, chega, não vou mais ser pisada, não vou ser mais massacrada. Agora eu vou partir para o ataque. E quando eu ataco o inimigo, ele faz o quê? Ele recua. Então a pessoa precisa sim reagir. E nós, profetas, profetisas do reino dos céus, da equipe do apóstolo Adelino de Carvalho, nós estamos aqui para ajudar essas pessoas que não aceitam mais esse sofrimento a encontrar o caminho aonde ela vai receber de Deus tudo aquilo que estava travado, que estava amarrado, que ela já tinha perdido a esperança. Então, quando ela decide, eu vou vencer, ela vence. A decisão faz a diferença. Ela vence. Faz diferença. Faz muita diferença. Que bom, gente. Que maravilha foi estar com vocês nessa mesa, nesse podcast, ouvir a experiência, ouvir testemunho, ouvir uma palavra de pessoas tão cheias de Deus, de experiência, de convivência com Deus. É maravilhoso demais. Deus continue abençoando vocês. Quero agradecer você, Fabrício, pela sua presença, por ter aceitado o convite, mais uma vez, ter vindo contribuir, e muito contribuiu com a sua palavra, né, com o seu posicionamento. Isso é muito importante. Deus abençoe você. Suzana, eu que agradeço estar aqui hoje com você, com a pastora Luana, com a bispa Sirlene Cristina, e participar de mais um podcast do Reino. Para mim é uma honra estar aqui. A repercussão da última vez foi muito grande. Até minha mãe assistiu, gostou muito do que viu, né? Coisa ela boa. que também está sendo aí incluída no Reino aos poucos. E gostou boa, né? muito, então agradeço mais uma vez. E mais uma vez a todos os irmãos que estão nos acompanhando, os telespectadores. Irmão, coloque o seu pé no caminho, aproveite a oportunidade, esteja no santuário amanhã, domingo, se prepare, porque sexta-feira da Paixão vai ser muito forte o Monte Manaim. Maravilha. Completando, você que curte o vídeo, compartilha, deixa lá um recadinho. Diga assim, olha, do podcast o que mais tratou comigo foi esse trechinho, foi sobre isso que mais tratou comigo, falou comigo. Isso é muito importante, porque isso mostra a fé da pessoa canalizada, né? É importante isso. Faça isso pra gente, tá bom? Um abraço com muito carinho pra você. Luana Alves, profetiza, um abraço, obrigada pela sua presença, mais uma vez ter aceitado o convite, ter estado conosco, sua palavra muito contribui, é uma palavra ungida e forte. Ô, Suzana, sou eu quem agradeço mais uma vez pela oportunidade, pelo carinho, né, de sempre ser bem recebida aqui por você. Agradeço pela honra de estar aqui junto com a bispa Sirlene, com o pastor Fabrício. E posso deixar meu WhatsApp para quem está aí nos assistindo? Você que precisa de uma ajuda espiritual. Eu estou lá no Santuário da Barão, na Avenida Barão Mendimelo, 1919. Meu WhatsApp é 31 989 352889. Venha até o meu encontro para que eu possa ajudar você. Porque, como o pastor Fabrício disse, sexta-feira da Paixão é uma só. Então, ó, não espera mais. Então, estamos na contagem regressiva. Isso mesmo, palavra certa. Contagem regressiva para chegar à sexta-feira da Paixão, onde nós estaremos lá vivenciando os milagres e buscando o nosso, né? Verdade. Porque o nosso Jesus é maravilhoso em todo tempo e lugar. Sirlene Cristina, que coisa maravilhosa de receber também, uma cantora de Deus, né? Que tem uma voz maravilhosa. Deus continue te abençoando, né? Pastora de um povo e bispa da Igreja Reino dos Céus. Muito obrigada pela sua presença. Suzana de Paiva, eu agradeço pelo carinho, pela oportunidade de estar aqui com profetas de Deus. E dizer o seguinte, que o Espírito Santo de Deus nos direciona. Cabe a nós ter a sensibilidade de ouvir. E eu tenho certeza que esse podcast tem sido instrumento do Espírito Santo de Deus para alcançar pessoas que não entendiam, não conheciam o Reino dos Céus. Então, tendo a oportunidade de conhecer. E o Reino dos Céus está para além de placa de igreja. O Reino dos Céus é uma revelação forte e poderosa que nós temos na Bíblia. Então, quero também mais uma vez ter a oportunidade deixar o meu endereço em Belo Horizonte, na rua Varginha, número 215, no bairro Floresta. E meu WhatsApp é 31 98379 4517.
17. Você não precisa continuar carregando esse sofrimento. Jesus já levou este sofrimento por você. Sexta-feira da Paixão é uma só, é um momento onde Jesus se entregou por nós, levou o sofrimento e nos deixou a cura, a libertação, a vitória. Não perca essa oportunidade. Deus tem dia, Muito Deus forte. tem hora e Deus tem lugar. Já está marcado. Sexta-feira da Paixão, no Monte Manaim. Verdade. O lugar dos grandes milagres de Deus. 6 horas da manhã já estaremos lá. Já estaremos. Eu vou estar lá, Está. recebendo as caravanas. Nossa, povo será de maravilhoso. todo lugar do Brasil e do mundo. Tem pessoas que saem de outros países para estar junto conosco. É Porque verdade. sabe da força daquele lugar. É Vai ser verdade. extraordinariamente Graças forte. a Deus por isso, né? Amém. Deus te abençoa. Muito obrigada. Obrigada mesmo. Ronan Marques Júnior, meu videomaker, um abraço, obrigado pelo carinho. A você que nos acompanhou de casa, o nosso abraço para você, o nosso carinho. Deus te abençoe muito, abençoe sua família, seus amigos, seus convidados, aqueles que você convidou para estar conosco, está recebendo agora o nosso abraço e o seu também, tá certo? Obrigada mesmo aí pelo carinho, que Deus nos abençoe muito todos os dias e sempre. Lembre-se, toda quinta-feira, 8 da noite, tem novo episódio do podcast Eu Sou do Reino. E eu, Suzana de Paiva, agradeço o seu carinho e a sua companhia. Fiquem todos com Deus. Tchau.